Linchamento virtual é um termo que em voga que estão a fazer por aí. Como foi no caso até, estava vendo a entrevista dele, do André Valadão. Falaram, foi arquivado o processo contra ele. E ele não fala mais sobre a pauta LGBTQIA+, nas suas pregações, homilias. Tem como fizeram escarcéu com Pablo Marçal, não estou aqui para defender ele, principalmente aquele laudo falso. E agora que ele perdeu, ninguém fala mais nada. Até foi uma benção ele perder. E agora já está ganhando cargo, ou oferecendo, estão para ele um cargo em Barueri. E até programa, coach para ele, os empresários, os que querem. É uma maravilha. Você vê, sempre tem alguém sendo a bola da vez. Como fizeram comigo aí com as mentiradas. E se a gente não busca os direitos da gente, eles estariam aí continuando. Porque tem muita gente que vive disso. Linchar alguém virtualmente, assassinar a reputação de pessoa que está a falar, nem conhece, nunca viu na vida. E às vezes tem uma inveja, um desafeto. Isso aí dá muito dinheiro. No entanto, também vem muitas consequências. Uma coisa é você falar sobre doutrina, uma coisa é você falar sobre o que a pessoa pensa nas redes sociais, ela coloca o filtro ali. Uma outra é invadir a privacidade, uma outra é invadir a intimidade, uma outra é distorcer, pegando o trecho de uma fala para dar a entender que a pessoa seja isso, seja aquilo. No entanto, todavia, se nós não estivermos preparados para vencer espiritualmente esses ataques do diabo, que o acusador é o diabo, realmente a gente sucumbe a essas loucuras por aí. E uma outra coisa a ser dita: enquanto nós não tivermos uma legislação dura contra esses linchamentos virtuais, que pese a culpa, inclusive, sobre o próprio provedor, a plataforma que hospeda vídeos, conteúdos, publicações, cada vez nós vamos ter mais situação igual aquela menina que vazaram que ela teria sido a namorada de seu alguém e não era, e ela acabou tirando a sua vida. Não foi só a primeira vez, aquela da Jéssica, aconteceu isso, aconteceu já com outras antes dela e depois dela, e os legisladores não fazem nada. Quero ver a hora que acontecer com eles próprios, com as famílias deles. De certo modo, eles já até acostumaram com isso. Pra você ter uma ideia, olha só a situação como se assemelha àquilo que eu passei ao que o outro já passaram. Eu estava analisando o caso do Jair Renan, filho do Bolsonaro, o número 4. É isso? É. Porque o 5 é a filha. Aquele que ele teve com a segunda mulher, que foi agora eleito vereador em Balneário Camboriú. O suposto amigo dele, porque eu acho que isso aí não é amigo, pegou as conversas dele, vazou as conversas íntimas dele, e provavelmente até conversas quando ele estava fora de si, bêbado, e talvez até não se lembrava mais, para fazer chantagem com ele, para humilhar ele. Se ele é ou não é homossexual, bissexual, é problema do rapaz, não quero entrar nesse mérito. Mas só dizer que o suposto amigo dele entregou ele para a mídia com mensagens em teor picante para dizer que o Jair Renan era homossexual, que tinha um caso com esse seu amigo. E ele constrangidamente veio desmentir na entrevista que ele deu a Léo Dias. Aí você vê que tem uma certa similitude com alguns casos que acontecem por aí. Claro que eles se conheciam, tinha foto pública entre eles, pode ser que rolou lá alguma coisa, uma amizade colorida entre eles, né? Uma ficada e tal. Mas não se faz uma coisa dessa. Porque amigo é amigo. Ele é fiel, ele é amigo para as horas difíceis, para as horas boas. Jamais trai aquele que ele diz que é realmente seu amigão do peito, irmão camarada. E isso que esse jovem fez, querendo ou não, provavelmente foi por conta de alguma desavença ou vingança dele, fez para que acontecesse o linchamento virtual, a humilhação, o terrorismo psicológico em Jair Renan. Isso é muito lamentável.
Para você ver como que anda o mundo. Hoje em dia, qualquer coisa é isso. Tem que existir uma lei forte e pesada. Que se a pessoa fizer isso, considerada amiga, considerada conhecida, ela tem que ser penalizada imediatamente. Seja, eu não digo indenização, porque indenização você vai acabar existindo. Mas no sentido de ser penalizada penalmente, imediatamente. Imediatamente. Uma coisa é você fazer uma denúncia. Uma coisa é você ficar na sua e não querer mais papo, porque viu que tinha coisa errada. Agora uma outra é fazer chantagem emocional. Uma outra é querer dizer assim, olha, vai vazar alguma coisa, tem uma caixa preta sua aí. Olha isso aí. É só Deus na causa. Nesse caso eu não sei se o rapaz é cristão ou não é cristão, esse que fez o que fez com o Jair Renan. Independente de cristão, esse termo já nem voga mais, apesar que na realidade quando se diz que é cristão ou crente, é crente, porque o crente é igual aos demônios, crê, estremece, mas não obedece. O verdadeiro cristão, ele renuncia o seu ego, ele sofre o dano, ele carrega a sua cruz de cada dia e segue a Cristo. Ele não anda em polêmica, em treta, ele não anda em porneia, ele não se orgulha ou se gaba por nada de ruim. Ele vive o evangelho, ele perdoa, ele ou ela, e ele segue a verdade de Cristo. E contra a verdade não há argumentos, melhor dizendo. Contra fatos não há argumentos, e os fatos são, se sejam verdades, a própria verdade. Para encerrar, hoje em dia dizer a verdade, como dizia o próprio apóstolo Paulo, é criar inimigos. Porventura eu, quando disse a verdade a vós, constituí inimigos? De certo modo, sim. Somente para aqueles que não gostam de ouvir a verdade, que ela é como um comichão nos ouvidos. Principalmente para aqueles que estão apostatados da fé, que acham que simplesmente dizer que é de Jesus de lá já está bom. Não precisa conversão, metanoia, transformação, mudança de caráter, não precisa nada disso. Uma reflexão, um abraço e até uma próxima.